Olá a todos, meu nome é Edson Osório, venho aqui falando em nome do Ayurveda e da Sankhya para fazer esse vídeo de introdução ao Ayurveda. Esse é o segundo vídeo da série. No primeiro a gente falou mais de filosofia e embasamento, para a gente entender o corpo do Ayurveda em si, mas o que as pessoas mais se interessam hoje em dia é pelo campo mais palpável do Ayurveda, pelo campo dos doshas. Então a gente vai estudar hoje os 5 elementos, vai estudar os doshas e vai entender melhor como eles se aplicam na prática, tá bom? Então, fundamentos do Ayurveda, os 5 elementos. 5 elementos são chamados de Panchamahabhutas. Pancha significa 5, Maha significa divinos e Bhuta significa elementos. Panchamahabhutas são os 5 elementos divinos disponíveis para a gente nesse planeta. Eles constituem toda a matéria da forma como a gente conhece. São eles éter, ar, fogo, água e terra. É uma compreensão mais física nesse sentido, onde o éter é o elemento vazio, é o vácuo. O ar é o estado gasoso. O fogo é o atrito da matéria. A água é o estado líquido. E a terra, por sua vez, entra como estado sólido. Percebam que são as 5 características da matéria. A gente tem o estado gasoso, estado líquido, estado sólido, o atrito da matéria gerando agitação e o vácuo, a não presença. Se a gente pegar uma seringa, tirar todo o ar da seringa e botar o dedo aqui na ponta e puxar a base dela, ela vai estar cheia de alguma coisa. E não é ar, porque eu tampei o dedo. Tampei a frente dela com o dedo. Que energia é essa que está aqui dentro? Que tem uma capacidade muito forte. É a energia do éter, a energia do vácuo. É a primeira existência, o espaço vazio para que as coisas possam existir. Quando eu tirar o dedo da base da seringa, ela vai encher de gás, encher de ar, que é o segundo elemento que passa a existir sempre dentro do espaço vazio. Quando essas partículas de ar começam a se atritar e se agitar, elas vão gerando energia e vão gerando agitação. Esse processo de atrito é conhecido como fogo. É o processo que promove a transformação das coisas. Quando eu tenho esse elemento gasoso na seringa, tampo a seringa que está cheia de ar e pressiono ela ao máximo, vai chegar um momento em que esse gás vai se densificando tanto que o espaço que existia ali e permitia que existisse calor e agitação não existe mais. Agora está tudo se apertando, E vai sair do estado gasoso e vai para o estado líquido. Se você tiver uma seringa de 60 ml e tiver capacidade de empurrar bem, você vai ver que tem uma sublimação. Começa a ter gotículas de água dentro dessa seringa, que é o estado líquido, que é o próprio gás se transformando em líquido. Quando eu pegar esse estado líquido, e se eu tivesse uma seringa muito potente, fosse muito forte, tivesse uma prensa pneumática, eu ia pressionar isso tanto que ia sair do estado gasoso e ir para o líquido, mas sairia do líquido e iria para o sólido. E vai tendo tão pouco espaço que aquilo se solidifica. E a gente ia ter um gelo feito por pressão. Esses 3 estados, gasoso, líquido e sólido, junto do atrito e do vácuo, gerando 5 estados da matéria, são os 5 elementos primordiais para a nossa existência. Esses elementos se juntam em 3 grandes características. Então, quando eu falo em dosha, vamos traduzir dosha hoje como característica. A gente tem as características de vata, as características de pitta e as características de kapha. Quando a gente une vácuo e gás, éter e ar, a gente forma uma coisa muito sutil, que permite que as coisas se movam. Percebam só, esse espaço vazio é o vata, é movimento. Então, sempre que eu tenho esse espaço aqui, isso aqui é vata. Ok? Fogo e água formam o que a gente chama de pitta. Se você falar para mim que fogo e água são opostos, eu vou falar, vamos fazer um teste então. Qual é o que gera fogo no seu carro? É a gasolina é líquida. O que gera fogo no seu corpo? É o seu suco gástrico. Seu suco gástrico é líquido. Ah, mas vamos falar de uma vela. Na hora que você acende o fogo da vela, ela começa a sangrar, a ter o líquido ali. Se você pegar um palito de fósforo,
riscar e olhar bem para ele, você vai ver que logo abaixo da chama tem uma liquefação. Sempre junto do fogo existe o elemento líquido, seja para alimentá-lo ou como forma de excreção. Você esquenta o metal até que o metal fica líquido. Então o elemento líquido sempre está próximo do fogo. E a gente tem aqui o Pitta. Pitta promove transformação. Então a gente tem esse meio que é Vata e a sua capacidade de compreender o que eu estou dizendo e analisar o que eu estou dizendo de uma forma de informação, isso é Pitta. É a transformação desse som que está passando nesse ambiente em uma forma de discernimento de informação. Então Vata é a parte etérea e sutil. Pitta é a transformação. Quando eu pego água e terra, eu formo uma lama, eu formo uma coisa mais densa e nutritiva, mais estável. Isso é chamado de Kapha. Isso é a nutrição. Então, quando eu falo com vocês, a minha voz se move até vocês pelo meio de Vata. Vocês compreendem o que eu estou dizendo em uma forma de informação que é uma transformação dos seus sentidos. Vai entrando um som pelo seu ouvido, seu tímpano vai absorvendo aquilo, vai mandando uma informação elétrica para o seu cérebro que vai compreendendo aquilo em uma forma de síntese. Essa síntese é a transformação. E amanhã, se você lembra ou se você não lembra do que eu disse, é o Kapha, é a boa nutrição, a boa memória. Vata, Pitta e Kapha formam um sistema que vai se complementando. Então, eles não são isolados um do outro, todos estão presentes o tempo todo. Então, se você está vendo esse vídeo, com certeza, eu sou muito Vata, porque eu sou muito do movimento. Não, mas se você está entendendo o que eu estou dizendo, você também é Pitta. E se você lembra das coisas da sua vida, você também tem Kapha. Então, todos temos todos os três, mas as pessoas tendem a ter mais um do que outro. Em geral, no Brasil, as pessoas são mais Pitta-Vata ou mais Vata-Pitta. No inverno vai ficar mais seco, no verão vai ficar mais quente. Então, eles puxam mais para isso. Na Europa, a gente tem pessoas mais gordinhas, um pouco mais estáveis, que são de características mais Kapha. Mas a natureza Vata-Pitta é imperante no brasileiro, que é de país tropical. Até se você pegar uma pessoa que é mais gordinha, mas ela ainda vai ter muitas características Vata e Pitta, tá bom? Então eu queria mostrar essa base para vocês, para a gente entender que Vata, Pitta e Kapha é um resumo sobre os elementos. Quando a gente fala em Vata, a gente fala em uma coisa leve, uma coisa sutil, uma coisa rápida, uma coisa fria. Quando a gente fala em Pitta, a gente fala de uma coisa quente, uma coisa ágil, uma coisa móvel, intensa, penetrante, assim como as características do fogo. Você fecha a porta da sua casa para o vento não entrar, mas ele passa por debaixo da porta. É difícil você controlar o Vata é difuso. Você tenta apagar o fogo, mas o fogo sempre queima para cima, ele sempre tem um direcionamento. Então, se você não tirar o combustível de cima dele, ele não vai apagar. Então, você tem o Vata promovendo o movimento, o Pitta promovendo essa direção. E o Kapha é toda a matéria em si. Então, tudo isso aqui é Kapha, é a matéria sólida, tá bom? Vata, Pitta e Kapha, então, são os três conceitos primordiais para a gente entender o mundo físico. Vamos fazer um entendimento melhor. Quando a gente fala em Vata, a gente pensa em uma pessoa, por exemplo, um artista, que trabalha na mente dele no campo etéreo. Ele trabalha criando, conectando, imaginando, isso é Vata. Quando a gente fala em uma pessoa Pitta, a gente fala em uma pessoa direcionada. Numa pessoa que é presidente de empresa e ele há 20 anos atrás era estagiário nessa mesma empresa. E esse fogo ascendente do Pitta foi levando ele sempre para cima. Quando a gente fala num Vata, ele tem energia tão difusa, ele começa 20 projetos ao mesmo tempo e não termina nenhum. Ele começa outros 20 e abandona esses 20 iniciais. O Pitta não, ele começa uma coisa e ele termina aquilo com seriedade, com estresse, com nervosismo, mas ele termina. O Vata fica difuso, vai, dá uma volta, toma uma água, liga a TV, acessa o WhatsApp e vai que vai. E o Kapha? Quem é o Kapha em si nesse sistema? O Kapha é a pessoa estável, é a pessoa que consegue ter disciplina. A gente compara o Kapha, por exemplo, tem dois casos. Um banqueiro, que é uma pessoa que tem facilidade de reter os bens. Ele vai retendo, ele vai guardando, ele vai montando, ele vai trabalhando pouco a pouco, crescendo gradativamente,
pouquinho, vai juntando, mas aí de repente você vê, ele está lá com um castelo de coisas. E também pode ser uma nona, uma mãe de família italiana. Ela tem essa característica de no fim de semana cozinhar para todo mundo, botar todos os netinhos sentados no colo, bater uma foto, contar a história de família. Ela se nutre desse sistema. O Vata é o cara que faltou no encontro da família. Ah, não, estou em casa, estou isolado, não vou não. O Pitta é o cara que está lá comendo todas as coisas que tem no encontro de família. E o Kapha é aquela pessoa que está se alimentando sim, mas está se alimentando muito mais da família, da presença, da alegria em si. Em geral, a gente costuma sempre ter uma nona na família, né? Aquela matriarca que cuida de todos. A gente costuma ter aquela ovelha negra que não dá as caras nunca, né? Aquela pessoa mais diferente um pouco. Eu sou um pouco essa pessoa na minha família, porque tudo que eu faço é muito diferente. Então eu vou para o encontro de família, vejo aqueles hábitos todos e falo assim, pô, não me encontro tanto aqui. E quando a gente fala no Pitta, então, a gente está falando daquele cara que está grudado na mesa ali, comendo o tempo todo intensamente. A energia de um bom Vata gera criatividade, gera energia etérea, gera um bom direcionamento, um bom movimento. Isso é chamado de prana. A energia de um bom Pitta gera transformação, discernimento, gera ação. Essa pessoa não fica parada. Essa energia é chamada de Tejas. Quando a gente fala numa energia de um bom Kapha, a gente fala numa pessoa bem nutrida, protegida, que tem um bom vigor e uma boa imunidade. E isso é chamado de Ojas. Quando eu falo em prana, eu falo numa energia disponível aqui no meio. Prana é a energia mais conhecida pela galera do yoga. Porque é uma energia que está assim, se falar, vamos absorver prana, é o que? Bons pensamentos. Qual é o local de maior biodisponibilidade de prana? Se você fizer uma caminhada depois da chuva na mata. Pode até não ser na mata, pode ser na cidade, mas percebe que você caminha depois da chuva e o ar está cheiroso, está tudo muito estável. Se você caminhar assim que o sol nasce, na hora que o sol vai se pôr, tem uma boa quantidade de prana disponível no meio. Agora, quando você tem um bom Tejas, você entende tudo o que eu estou dizendo, você presta atenção, as coisas vão se montando, você vai fazendo analogias de acordo com o histórico da sua vida, as suas próprias experiências. Então, um bom Tejas leva ao discernimento, leva à iluminação, leva ao brilho. O Tejas é a luz. Num quarto escuro, qualquer luz ilumina. Então, quando você tem um bom Tejas, você compreende bem o caminho, você sabe por onde caminhar. Então você está num quarto escuro, mas você risca um fósforo, você consegue ver a porta. Num quarto escuro qualquer luz ilumina. E esse então é o Tejas, é o brilho da vida. E quando a gente fala em Ojas, em vigor, em imunidade, a gente fala nessa capacidade física de aguentar o trabalho físico, nessa capacidade mental de aguentar o estresse. Quando a gente fala na união de Prana, Tejas e Ojas, a gente pensa no seguinte: o Prana está aqui disponível no meio. O Tejas é a vela do discernimento que transforma todas as coisas. Por meio dessa vela, você escolhe o que entra e o que sai do seu corpo físico. E o seu corpo físico é o seu Ojas. Então, quem é você nesse sistema todo? Você mesmo é um espírito que nessa vida está dentro de um corpo humano. Esse corpo humano contém discernimento. E esse discernimento está atrelado a compreender as coisas etéreas. Então você tem uma energia etérea disponível para você, você tem o discernimento mental, compreendendo o que é melhor e o que é pior, e com esse discernimento mental, você vai escolher o que entra e o que sai do seu corpo. As coisas que são boas e ruins para você. Você vai colocar o prana que é bom, você vai remover as influências que são ruins, e aí você vai ciclando as suas energias. O objetivo do Ayurveda não é fazer com que o seu Vata, Pitta e Kapha se transformem em um triângulo equilátero. O objetivo do Ayurveda é fazer que Vata, Pitta e Kapha não adoeçam. É fazer com que você tenha um bom prana disponível, um bom Tejas e um bom Ojas. Ter criatividade, ter discernimento e ter vigorosidade. Esse é o objetivo da vida, de acordo com a Ayurveda, no sentido de se cuidar, de altos cuidados. Tá bom? Então, a compreensão da boa qualidade dos doshas é quando Vata te promove prana, você está criativo, está eloquente,
Pitta te promove discernimento, te faz escolher as coisas certas. E Kapha te promove energia física, te promove capacidade vigorosa, capacidade de sustentar o esforço e o trabalho. Tá bom? Beleza, pessoal. Agora, o que acontece quando o nosso dosha adoece? O que acontece quando uma pessoa de corpo frio e leve come muita salada? Uma pessoa de corpo vata vive o inverno de São Paulo comendo salada. Ela vai ficar com vata agravado. O que acontece quando uma pessoa muito quente come muita pimenta? Quando um pitta está no verão comendo pimenta na Bahia, que é um local muito quente, muito úmido, vai agravar o dosha de pitta. E o que acontece quando uma pessoa que já tem tendências a ficar obesa, a ficar em casa, a ficar letárgica, começa a comer muitas coisas pesadas, a ficar muito tempo em casa, não está trabalhando, então não está saindo, o dosha de Kapha vai agravar nessa pessoa. Agravamento de dosha gera ama. Ama significa toxina, biotoxina. Então, quando a gente estuda o adoecimento, a gente precisa entender que existe a doença do vata, a doença do pitta e a doença do kapha. Não significa que uma pessoa vata só adoece no vata, mas significa que uma pessoa vata tem tendências a adoecer no vata, que uma pitta tem tendências a adoecer no pitta e que uma kapha tem tendências a adoecer no kapha. Tá bom? Quais são essas toxinas? Se você é uma pessoa vata e está dormindo fora de hora, comendo fora de hora, tendo indisciplina, fazendo uso de coisas para entorpecer a mente, vícios, jogos, coisas assim, você vai agravar o seu vata. Você vai ficar com ansiedade, inconstância, medo, frio, rigidez no corpo, rigidez na vida, rigidez nas articulações, pouco aterramento. Diziam que Chico Xavier comia carne uma vez por semana, porque ele era tão vata, ele já estava tão etéreo, que se ele não comesse uma coisa kapha para aterrar, para botar o pé no chão, ele ia desencarnar mais cedo. Então, distúrbio vata é pouco aterramento, difusão, você não consegue concentrar suas energias. Você começa a estudar, mas aí você já esqueceu o que você estava fazendo. Então, distúrbios vata podem ser resumidos como um conjunto de qualidades frias, secas, inconstantes e difusas. Isso é uma ama do dosha de vata, tá bom? Quando a gente fala no dosha de pitta agravado, a gente pensa naquela pessoa vermelha, quente, que não para de pensar sobre os problemas. Isso é estresse, nervosismo. Aquela pessoa que vai falar, não, a blusa está errada, vamos começar o vídeo todo de novo. Isso é perfeccionismo. Intensidade. Eu busco trazer, quando eu falo do vata, um entendimento do vata, como o vata é perdido. Agora, quando eu falo do pitta, como o pitta é determinado, como o pitta é preciso, é nervoso, ele está queimando por dentro, ele está inflamado, ele está todo quente, pronto para explodir. É o famoso vulcão e na pré-erupção, ele está ali dentro quase explodindo o tempo todo. Isso então é a ama de pitta, a biotoxina gerada quando o dosha de pitta se desequilibra, tá bom? Agora, quando a gente tem o dosha de kapha, o que acontece quando uma pessoa kapha começa a ficar muito estável, muito estagnada, perde o movimento da vida? Ela fica apegada aos próprios padrões. Aqueles programas de os acumuladores, pessoas que acumulam várias coisas, são pessoas kapha. Quando a pessoa está letárgica e não quer sair de casa, é um apego, uma ama de kapha que pesa a pessoa. O kapha promove peso, promove obesidade, aumenta a produção de muco da pessoa. Quando a pessoa está com muito kapha na vida, ela vê que a urina fica turva, parece que tem uma nata na urina. Às vezes chega a sair muco nas fezes. E a pessoa fica melancólica, fica com pena de si mesma. A gente fala que é o couch potato. Tá em inglês, mas é batata de sofá. A pessoa fica no sofá e só move o dedo no controle remoto, tá? Então a gente vê o vata, fica vata louca. A pessoa fica, meu Deus do céu, várias coisas ao mesmo tempo, não consegue se concentrar. O pitta fica o quê? Fica empitecido, a pessoa fica nervosa, fica intensa. Então a gente tem aqui o vata louco. E a gente tem aqui a pessoa que está
empitecida. Então, essas três características dos doshas, quando se equilibram, vão promover esse desencontro consigo mesmo, que é o vata louco, esse excesso de pensamento, intensidade, busca por perfeccionismo, que é o empitecido, e vai promover densidade, apego, melancolia, dificuldade de se mover, que é o batata de sofá. Tá bom? Então, quando a gente fala em biotoxina, a gente fala nessas três características, num vata adoecido, num pitta adoecido e num kapha adoecido. Então, gases, ressecamento, dores articulares, ansiedade, hiperatividade, insônia, é tudo vata. Quando a gente fala em queimação, azia, inflamação, conjuntivite, pensando demais antes de dormir, suores noturnos, calorões, excesso de bile, excesso de suor, urina sempre amarela, fezes sempre soltas e pastosas, qualidades do fogo agravado no corpo, distúrbio pitta, tá bom? Agora, quando a gente fala de uma pessoa que não está se movendo, que não está conseguindo fazer coisas novas, se abrir para o mundo, se abrir para as oportunidades, buscar novidades na vida, buscar se preencher de uma energia boa, a gente fala em uma pessoa que está adoecendo no dosha de kapha, tá bom? Agora, para a gente fixar esse conhecimento, vamos fazer um entendimento sobre o relógio dos doshas. Eu deixei esse slide em branco para a gente preencher junto. Então vamos entender a primeira coisa e a mais fácil delas. Qual o horário mais quente do dia? Meio-dia, né? Então deve ser o horário mais pitta. Porque é o horário mais quente, o horário mais do fogo. E qual é aquele horário que, se você ainda não dormiu, você começa a ter fome, vai tendo fome, mais ou menos meia-noite, que também é um horário de pitta, tá? Qual é aquele horário, ou seja, horários de metabolismo? Qual é aquele horário que qualquer som que acontece na cidade se move na cidade toda? 3 da manhã? 4 da manhã? Aquele horário mais etéreo que o filme de terror gosta de usar para botar medo na gente? É o horário mais vata, porque é o horário mais etéreo, mais sutil, de 2 da manhã às 6 da manhã. Percebe que você pode até se cobrir um pouco, mas quando dá 4, 5 da manhã, entra um ar mais gelado pela fresta da sua janela e aí você tem que botar mais uma cobertinha, que é o horário mais vata, tá bom? Quem tem a mente muito vata, acorda 3, 4 da manhã, a pessoa abre o olho, nossa, estou sem sono, tem que tentar voltar a dormir. Existem milhões de receitas para isso, tá bom? E quando você almoça, vai passando um tempinho, sua digestão vai esfriando, você vai tendo aquele processo de ficar mais isoladinho um pouco. Também é um horário mais vata, onde a sua digestão vai esfriando. Então você sente aquela moleza e aquela letargia depois do almoço. Qual é aquele horário que dormir é uma delícia? A cama te abraça ali, você fala assim, nossa, não sei o que aconteceu. Eu acordei às 6 da manhã sem sono, mas agora são 8h30 e essa cama está deliciosa, eu não consigo levantar. Aí a pessoa estica até umas 9, até umas 10. Esse horário de 6 às 10 da manhã é o horário mais kapha. E qual é aquele horário que você chega em casa depois do trabalho? Eu já dei a dica, mas vocês vão entender melhor. Você chega em casa e fala assim, pô, preciso tomar uma sopinha, sentar no sofá e dar aquela aterrada. Se tiver mãe em casa para fazer a sopa, então não há nada mais aterrante do que uma sopa de mãe no sofá de casa. É o horário kapha, de 6 da tarde às 10 da noite. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo produz mais características pitta nesses horários. Produz mais características vata nesse horário e mais kapha nesse horário. Significa que se você não comer ao meio-dia, você vai ficar nervoso e estressado. Se você não dormir até meia-noite, você vai ficar com fome. Esse horário é o horário de fritar pensamento, por isso o ideal é dormir até 10 da noite. É muito difícil hoje em dia dormir antes de 10 da noite, mas percebe que faz sentido, porque se você dormir no horário kapha, esse período vai te nutrir muito. Quando der 6 da manhã, você vai acordar super inteiro e vai aproveitar o dia inteiro. Comer um café da manhã muito rico é importante, porque o momento de absorção é de 6 às 10 da manhã.
Então aquele pico de 8 da manhã é o melhor horário para você comer um café da manhã super rico, 7h30 da manhã. Por quê? Porque o seu corpo está cafa, ele quer absorver aquilo. Aquele horário de 4h30, 5 da manhã, que os textos clássicos dizem que é bom para estudar as coisas etéreas, é porque é um momento vata. Então você consegue beber bastante do campo etéreo. Aquele momento em que você quer dar aquela dormidinha depois do almoço, mas é curta, é só para você aproveitar o fogo digestivo e manter na digestão. Você desliga a mente e deixa o fogo ficar aqui na digestão. Porque se você quer digerir o seu almoço e ao mesmo tempo fazer uma redação, escrever uma matéria, dar uma palestra, fica difícil. O seu fogo ou não vai pensar ou não vai digerir. Então você tem que escolher o que o seu fogo vai fazer nesse horário. Por isso, descansar 5, 10 minutos depois da refeição, comer uma especiaria, algo assim, é muito indicado. E aí, quando a gente fala nesse horário CAFA, então, é muito importante que você descanse nesse horário, que você busque ir acalmando as suas energias. Toma aquele banhozinho quente, come aquela sopinha, canja de galinha, com ou sem galinha, de acordo com a cultura de cada um. Então esse relógio serve para a gente entender e dar uma fixada em como os doshas funcionam. Então vamos fazer um entendimento final. Se a gente for tratar o dosha de Pitta, ou seja, o Pitta agrava aqui, meio-dia é o horário mais Pitta que tem. Se eu tenho azia, meio-dia minha azia vai estar explodindo. Qual é o horário que eu vou tratar essa azia? Eu vou tratar meio-dia? Não, eu vou tratar mais ou menos 10 da manhã. Se eu tratar meio-dia, eu vou fazer assim, ó, olha o Pitta subindo, chegou meio-dia, ele vai descer. Mas eu deixei ele agravar, eu deixei ele chegar na extremidade. Se eu vir aqui, ó, vou falar que esse Pitta começou a subir aqui, ó. Se eu remediar ele aqui, ele vai descer agora. Mas se eu remediar esse Pitta aqui, ele vai fazer uma curva menor. Beleza, pessoal? Esse foi o exemplo para o Pitta, então. Vamos fazer um exemplo para o Kapha. O Kapha, a tendência dele, vamos falar de obesidade, que é o mais comum. O que acontece com essa pessoa que tem obesidade é que quando ela dorme, o Kapha dela começa a subir simplesmente porque ela dormiu. Então não está tendo movimento. E aí começa a aumentar a produção de muco. Tudo que ela comeu começa a virar muco no corpo dela. Gordura, tecido, N coisas. Então esse Kapha vai subindo. Quando vai chegando o horário Kapha, então, esse Kapha aumenta tanto que gera um muco que gruda a pessoa na cama. Aí você fala para o Kapha, não, você tem que acordar às 6 da manhã. O Kapha acorda às 6 da manhã, não consigo abrir o olho. Ele nem vai lembrar que tentou, porque ele vai continuar dormindo. E aí esse Kapha vai às alturas e fica nas alturas. Depois vai chegando o horário Pitta, vai chegando a intensidade, o metabolismo, as funções enzimáticas, vai entrando o Pitta, vai começando a produção enzimática, o ânimo, o calor, essa pessoa começa a ter agitação no corpo. Aí ela ganha mobilidade, aí ela entra nas atividades normais dela. Só que esse Kapha vai agravar de novo a hora que ela dormir. Então a gente tem 2 locais para agir. O primeiro local é a gente agir antes de dormir. A gente usa aqui uma especiaria, usa um chá de gengibre, um chá de cravo com canela, pode usar um composto que é chamado de tricatu, que é uma mistura de 3 picantes, tem uma série de coisas. Então a gente usa alguma coisa picante para derreter o muco, tá? Ou então, quando der 6 da manhã, 5h30 da manhã, essa pessoa acorda, toma um chá quente, toma um copo de água quente, senta na cama, dá uma andada no quarto, faz alguma coisa para se mover. Porque se o Kapha passa a noite inteira estagnado e o início da manhã estagnado, ele vai ter um dia Kapha. Ele vai ter um dia parado, ele vai querer fazer menos coisa, ele vai ter a memória ótima, vai lembrar de tudo. Mas ele não tem muitas coisas para fazer, porque ele não está agitado, tá bom? Agora, vamos pegar um exemplo Vata, que é o que mais acontece hoje em dia. As pessoas Vata, elas são muito criativas e elas são muito buscadoras. Então o Vata é uma das primeiras pessoas a conhecer suco verde, crudivorismo, vegetarianismo. O problema é que o Vata faz isso por curiosidade, mas sem estudo ele acaba comendo coisas que não são apropriadas para ele. Então ele tem um corpo frio e seco e começa a comer, principalmente no café da manhã, tô tomando suco verde, tô tomando chamate, tô tomando café. Começa a fazer coisas que estimulam o dosha de Vata. Aí essa pessoa vai ficando o dia sem fome, porque se você influencia o movimento mental, você não está influenciando o movimento digestivo. E aí chega na hora do almoço, o Vata fala assim, não tô com fome.
Aí vai chegando 4 da tarde, você não, continua sem fome. O que acontece é que aquele sistema de ojas, de nutrição, ele precisa ser alimentado. Então, quando vai chegando o fim do dia e o seu corpo sente que não tem vigor no seu corpo, não tem energia para desprender, ele começa a pedir o sabor que promove energia e contentamento. Qual é o sabor que promove energia e contentamento? Você está triste? Você come uma salada, uma pimenta? Você come chocolate. Então o sabor doce promove contentamento. Quando esse vata fica comendo um monte de besteira durante o dia, vai chegando o fim do dia, ele vai tendo ansiedade pelo sabor doce. Aí ele vai comer uma pizza, que é uma coisa pesada e intensa, que tem características doce por causa do queijo, da massa doce, é aquilo que é pesado. Aí ele vai comer um pote de sorvete, ele vai comer uma barra de chocolate, tudo para ele ter a sensação de saciado no fim do dia. Aí no dia seguinte ele acorda super animado, faz o suco verde dele e continua agravando o vata dele. Então um vata, ele vai acordar 3, 4 da manhã, ele vai ficar no início do dia meio inquieto, meio insone, ele vai chegar meio-dia e não vai ter muita disciplina, vai chegar no início da tarde e esse vata começa a aumentar muito, muito, muito. E passa assim até ele comer um doce. Aí dá uma aterrada de novo. Só que quando entra o horário de 3 da manhã, o vata já sobe todo de novo. Então o que essa pessoa tem que fazer? No café da manhã, no horário kapha, ela precisa de comer alguma coisa doce e quente. Pode ser o quê? Um mingau. Pode ser um suco morno, pode ser uma compota de frutas, pica as frutas, mistura um pouco de tâmara, um pouco de gengibre, cozinha com um pouquinho de ghee. Coisas doces e quentes são o antídoto do vata, tá? Coisas refrescantes, como chá de capim-limão, é antídoto de pitta, coentro é antídoto de pitta. E as coisas picantes e quentes são antídotos de kapha, pimenta preta, pimenta do reino, a mesma coisa, a cúrcuma, o gengibre, a erva doce, o cominho. Então a gente vai tratar a vata com coisas doces e quentes, para promover suavidade. A gente vai tratar o pitta com coisas frias e calmantes. Pode usar um chá de camomila para ele. E a gente vai tratar o kapha com coisas picantes e penetrantes. Então não adianta eu pegar uma salada, não adianta eu pegar uma lasanha e botar pimenta, porque a lasanha não é penetrante. Eu tenho que fazer uma sopa e botar pimenta para penetrar por todos os tecidos do kapha. Tá bom? Então esse entendimento do relógio dos doshas não é só para a gente saber os horários de agravamento de cada dosha e virar essa sopa de letrinha com esse monte de círculo. É para a gente ter um exemplo de como tratar cada um dos doshas, como equilibrar esse distúrbio. Agora, não significa que eu, como vata pitta, se ficar comendo muita besteira, comendo muita coisa pesada, não significa que eu não vou agravar em kapha. Se eu ficar comendo muita coisa pesada e densa, vai chegar uma hora que eu vou ficar gripado, que é excesso de fleuma, excesso de muco, excesso de kapha. Se uma pessoa que não tem pitta começa a comer muita pimenta, ela fica quente demais. E se uma pessoa que quase não tem criatividade na vida começa a virar à noite, comer salada, comer coisa fria, vai chegar um momento que ela vai ficar tanto criativa, quanto fria, quanto seca, quanto constipada. Tá bom? Então esse relógio dá uma boa compreensão para que a gente entenda como se cuidar, como se trabalhar. Tá bem, pessoal? Então, queria deixar o relógio para a gente ter essa compreensão bem integrativa de como cuidar dos doshas. A Ayurveda não é um sistema em que a gente cuida só de um ponto, a gente cuida do ser de uma forma integral. Cuida da mente, cuida do espírito, cuida do corpo físico. Quando a gente fala em dosha, a gente fala em corpo físico, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Fica aqui esse oferecimento dessa palestra, representando tanto a Ayurveda quanto a Sankhya. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Edson Osório.